Olá, hoje vamos dar uma olhada na história de Roraima. Sou o professor Luiz Maito Júnior e vamos começar essa saga sobre o Vale do Rio Branco. Os relatos portugueses sobre o Rio Branco são muito vagos quanto à sua descoberta. Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio e Joaquim Nabuco, o primeiro escrevendo no século XVIII e o segundo no século XX, a atribuem, sem provas concretas, a viagem de Pedro Teixeira de Belém a Quito, entre 1637 e 1639, relato que aparece nas crônicas do jesuíta Cristóbal de Acunha, que acompanhou Teixeira. Segundo Farage, os documentos sobre o Rio Branco são do século XVIII, tornando-se mais numerosos a partir da década de 1730, já que nesse período começa a expansão oficial para a região por meio das tropas de resgate que começam a vasculhar a área em busca de indígenas. Esse período sem documentação não significa que a região não tenha sido visitada pelos portugueses, mas sim que as atividades exploratórias realizadas, como a extração de drogas do sertão e a captura de indígenas por particulares, eram geralmente clandestinas. De acordo com Farage, para entender a expansão portuguesa no Rio Negro e posteriormente no Branco, é preciso entender que, no final do século XVII, as áreas mais próximas de Belém vinham perdendo gradativamente a capacidade de fornecer mão de obra escrava indígena, o que resultou na condenação dos Manaós por serem aliados dos holandeses da Guiana em sua rede de troca de manufaturados por escravos indígenas. As primeiras tropas de resgate, oficiais ou não, já foram bem descritas no livro de Farage, aqui citado, assim como também por Vieira. O que mais surpreendeu os portugueses foi o fato de os espanhóis terem ultrapassado a cordilheira que separa a bacia do rio Orinoco da bacia do Rio Branco, que eles acreditavam ser uma defesa natural. Esse fato comprometia todo o sistema de defesa português para a da Amazônia, pois de nada adiantavam as fortalezas construídas em outros pontos da fronteira se o acesso ao Rio Negro era livre através do Rio Branco. Não se tratava de encontros eventuais, como ocorrera com os holandeses, mas de uma iniciativa do Estado espanhol, com o objetivo de anexar a região aos domínios de Castela. Observamos na Provisão Régia de 14 de novembro de 1752 que as primeiras razões para a construção do Forte São Joaquim foram as incursões holandesas na região do Vale do Rio Branco, ordem que não foi executada por Mendonça Furtado. Assim, essa ordem só se concretizaria em 1775, devido aos motivos expostos, sendo necessária uma base militar para a região. Com a chegada a Barcelos, em 3 de outubro de 1775, de Leclerc, desertor holandês que desceu todo o Rio Branco e ouviu dos indígenas que os espanhóis haviam instalado um pequeno forte no rio, partiu da capital da capitania, no mesmo dia 3 de outubro de 1775, rumo ao Rio Branco, uma expedição comandada pelo capitão Felipe Sturm, oficial engenheiro alemão a serviço da coroa portuguesa, e reforçada com militares enviados de Belém. Chegando à região, foram à procura dos espanhóis, sem encontrar grande resistência, e conquistaram São João Batista, às margens do Tacutu. Os espanhóis em fuga, refugiados no Forte Santa Rosa, no Uraricoera, ao saberem da aproximação das tropas portuguesas, fugiram novamente. Essas informações constam no artigo de Jaci Vieira, Forte São Joaquim, de marco da ocupação portuguesa do Vale do Rio Branco, as Batalhas da Memória, século XVIII ao XX.